Os empresários brasileiros estão com mais dificuldades para ter acesso a crédito e a alta taxa de juros é o principal problema. A taxa Selic, que regula o valor básico dos juros da economia do país, está em 13,75% e faz o Brasil liderar o ranking global de juros reais. O valor é definido pelo Comitê de Política Monetária e é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Mas, na prática, os juros altos afetam muito a vida da população. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria aponta que a alta taxa de juros tem impactado na concessão de crédito. 71% dos empresários afirmam que o principal entrave na hora de buscar um empréstimo ou financiamento é o valor dos juros. Por causa disso, 47% das empresas nem tentaram fazer ou renovar financiamentos de curto prazo e 6% não conseguiram contratar nem renovar. Já no crédito de longo prazo, os dados revelam um cenário ainda mais pessimista. Mais da metade não tentaram contratar ou renovar financiamentos e apenas 14% conseguiram o empréstimo que buscavam. Para a CNI, o acesso ao crédito está mais restrito e um quarto dos empresários reclamam das exigências feitas pelos bancos na hora de conceder um empréstimo. Eles também afirmam que dificilmente conseguem o valor que precisam e apontam falta de linhas de crédito específica para cada tipo de negócio. O problema não para por aí. Mesmo quando a empresa consegue obter o crédito, ela encontra dificuldades. Então, para um terço das empresas, as condições de renovação do crédito foram piores quando a gente está falando de nível de taxa de juros, número de parcelas, exigência de garantias, por exemplo. E ainda quando a gente está olhando a quantidade que elas conseguiram acessar de crédito, é insuficiente. Então, para cerca de um quinto das empresas que responderam o questionário, elas não conseguiram obter o crédito em volume que elas desejavam. E isso é muito negativo, porque isso acaba fazendo com que elas não consigam realizar alguns projetos que elas desejam e muitas vezes elas têm que recorrer a recursos próprios para fazer dessa forma que geralmente é menos eficiente para essas empresas. O governo federal tem discutido com o Banco Central e o Congresso Nacional formas de conseguir baixar os juros no Brasil. A equipe econômica do Ministério da Fazenda afirma que com a aprovação do marco fiscal e da reforma tributária será possível equalizar a taxa de juros e a inflação. Mas isso ainda pode demorar. Relatório de acompanhamento fiscal de maio deste ano, elaborado pela Instituição Fiscal Independente, aponta que as taxas de juros permanecerão elevadas por mais tempo do que o esperado. O IFI considera que a taxa de juros pode começar a cair no segundo semestre deste ano, atingindo 13% até dezembro e 10,5% até o fim de 2024.